turminha, voltamos com mais aula de matemática. Eu sou Jéssica, seja bem-vinda ao nosso canal. E o descritor hoje é o descritor 21 do SPAES, números irracionais. E aí você está se perguntando, professor, não lembro nem o que é racional, natural, inteiro. Então vamos ver aqui quem são os irracionais primeiro, tá? O descritor 21 são operações com números irracionais. Agora, ó, um número irracional é aquele cuja representação decimal é sempre uma dízima não periódica, tá? E aí, quem lembra o que é dízima periódica, gente? Quando eu tenho lá uma fração, que eu vou dividir ela, e aí os números começam a se repetir, tipo 0,333333. Esse 333 é uma dízima periódica, tá? E aí, o irracional vai ser um número que a sua representação decimal, a representação com vírgula, não vai ter nenhum padrão, gente, vai ser números bem aleatórios, tá? Não vai ter repetições, tá bem? E a principal característica e que os difere dos racionais é que eles não podem ser representados por meio de uma fração, tá? Não podem. Por quê? Porque não é dízima periódica. Se fosse uma dízima, a gente consegue reverter para fração. Mas se não for, não tem como, tá? E aí é mais fácil dizer que uns desses números, bem conhecidos, são as raízes, é o π, tá? Dentre outros. A adição e subtração desses números. Não podemos somar ou subtrair os valores por causa dos radicais, tá? Lembrando, radicais são as raízes. Vou ter aqui raiz de 2, um exemplo, tá, gente? Mais raiz de 3 ou raiz de 5 menos raiz de 2. Eles não podemos somar ou subtrair valores por causa dos radicais. Então, deixamos a operação apenas indicada. Mas também, tá? Nas representações decimais, não é possível realizar uma soma exata. Logo, para somar esses dois números, tá? A gente pode sim somar, só que no caso a gente vai precisar de uma aproximação racional. A gente vai ter que calcular um valor aproximado dessa raiz, tá bem? E aí você sabe que existem as raízes exatas, a raiz de 4, a raiz de 9, a raiz de 16, de 25 e assim por diante. Mas aí tem as raízes não exatas, que é exatamente os números irracionais. Então, para a gente calcular isso aqui, a gente teria que ver o valor aproximado da raiz do 2, para o valor aproximado do raiz do 3, para aí, então, a gente poder somar ou subtrair, tá bem? Isso na adição e subtração. Se eu estiver falando da multiplicação e divisão, como que seria? A multiplicação e divisão de números irracionais pode ser feita caso a representação seja uma radiciação. Radiciação gente, vocês têm que lembrar desses termozinhos, tá? Tem que ficar bem atento às aulas, tá? Lembrando que também temos aula disponível aqui no canal sobre radiciações e todas as propriedades, tá? Então, vamos aqui o primeiro exemplo. Exemplo A, eu tenho raiz de 7 vezes raiz de 5. E aí, se você perceber, eu multipliquei os números de dentro e obtive aqui o 35, tá? Por que que eu posso fazer isso? Primeiro eu posso, porque eu estou multiplicando, né? Se eu estou multiplicando, eu posso fazer isso. Como também, gente, esse nosso radical aqui, ele tem um índice. E esse índice, ele é 2. Tá? Ele é uma raiz quadrada, né? Quando não aparece nem aqui em cima, é um 2. Então, se eu tiver raízes com o mesmo índice, eu posso só multiplicar os números de dentro e aí colocar a raiz de 25 e acabou essa história. Se não fosse 2 aqui, se fosse 3, seria raiz cúbica. E o resultado também poderia multiplicar o de dentro, só que a raiz aqui continuaria raiz cúbica, tá? Não faria diferença. Isso só é válido na multiplicação e na divisão, né? O segundo exemplo aqui, olha, eu tenho raiz quadrada de 32, dividindo pela raiz quadrada de 2. Como a gente está numa divisão, não é necessário a gente calcular a raiz aproximada, tá? Eu posso simplesmente dividir os números que estão dentro, que são os nossos radicandos. E aí, se eu dividir 32 por 2, eu vou obter o 16. E o 16 é uma raiz exata, que é o nosso 4, tá bem? Lembrando que a gente só pode fazer isso na multiplicação e divisão de raízes com o mesmo índice.
tá? O mesmo númerozinho aqui em cima. Raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, enfim. Vamos, então, ver aqui, gente, a fórmula da raiz aproximada. Porque quando a raiz é exata, show, facilita a nossa vida, né? Mas no caso que a gente vai precisar calcular a raiz aproximada, no caso aqui, olha, da adição e subtração, como que a gente faz então, tá? Vamos aqui. Uma maneira de obter um valor aproximado para a raiz é utilizando a seguinte fórmula, tá? Raiz de n, aproximadamente, quando eu tenho um símbolo de igual e um tiozinho em cima, quer dizer que o valor vai ser aproximado, tá? Daquilo. Não vai ser exatamente aquilo, mas tá perto. N mais Q sobre 2 vezes raiz de Q. Que é isso, professora? Tá doida? Não, ainda não. Onde? Vamos entender aqui essa fórmula, tá? Peraí. Esse N, o que é esse N aqui da fórmula, tia? O N é o número que pretendemos obter a raiz, tá? Então, aqui no exemplo, se eu quisesse um 7, raiz de 7, aí eu vou repetir a fórmula, né? Aproximadamente 7 mais... Quem que é o que agora? Vamos lá. Vamos ver quem que é o nosso quezinho de queijo. E que é o quadrado perfeito mais próximo. É as nossas raízes que têm o valor exato, tá? Então, primeiro a gente tem que lembrar aqui, ó, o 7. Ele está entre uma raiz quadrada exata do 4 e depois ele vai estar entre a raiz quadrada do 9. Ele está mais perto do 4 ou ele está mais perto do 9? Todos concordam que o 7 é mais próximo do 9? Sim, gente, está mais perto do 9, tá? Então aqui eu vou utilizar o Q, ó, você percebe que o Q ele não tá com a raiz, tá? Então aqui é só o número 9. E o nosso 2, a gente repete porque ele tá na fórmula, vezes a raiz do 9. A raiz do 9 vai ser o nosso 3, tá? Quando a gente for aqui, ó, resolver 7 mais 9 é 16. 16 sobre 2 vezes a raiz de 9. 2 vezes 3, que é 6. Quando eu for dividir aqui, gente, vai dar 2,666. Então, a nossa raiz do 7, ele é aproximadamente 2,66. Entenderam a fórmula? Se eu quisesse aqui a raiz de 22, a raiz exata mais próxima, vai ser a nossa raiz de 25. Então, quando eu for substituir na fórmula, olha, o Q é só o 25 e a raiz do 25, que é 5, vai ficar na parte de baixo da fórmula, tá bem? Então vamos aqui para nosso próximo slide. Mais uma vez aqui a nossa explicação. Exemplo, determine raiz de 51, tá? Então nosso N aqui, ó, é o 51. E Q é o quadrado perfeito mais próximo. Temos o 49, que é resultado de 7 ao quadrado, e temos o 64, que é resultado de 8 ao quadrado. Entre 49 e 64, quem está mais perto? Com certeza é o 49, né? Como o 49 está mais próximo de 51, o nosso Q vai ser igual a 49. Então, vamos montar a nossa fórmula. Raiz de 51 vai ser aproximadamente a 51 mais 49 sobre 2 vezes a raiz de 49. Quanto é a raiz de 49? É o 7, tá? Então, já vou substituir aqui, olha. E aí, 51 mais 49, 100. 100 sobre 14. E quando chega aqui, você faz a sua divisão normal, tá, gente? O nosso resultado aqui vai dar 7,14. Então, a raiz aproximada de 51 é 7,14. Isso a gente vai ser necessário sempre que tiver uma adição e subtração de radicais, tá bem? Agora, vamos para uma questão, olha aqui. Observe a expressão numérica no quadro abaixo, 7 mais raiz de 7. O valor aproximado dessa expressão é, tá? Primeiro, eu não posso só somar isso aqui, porque eu tenho um radical e esse radical não tem raiz exata. O que eu vou ter que fazer? Calcular a raiz aproximada do 7, tá? Então, eu poder fazer essa soma. Lembrando que a gente já calculou a nossa raiz do 7, olha, lá no nosso comecinho do slide. Vamos lá ver quanto que deu? A nossa raiz de 7 deu 2,66. Então, voltando aqui, olha, eu vou ficar com 7 mais 2,66. E aí, 7 mais 2, né? O 2 do 66 aqui, ele é um inteiro, tá? Então, vou somar o 7 com 2, que dá 9. E o 66 atrás eu só repito.
o valor aproximado dessa expressão é o item que tiver 9,66 ou 9,6, tá bem? Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida, tem aulas disponíveis aqui no canal sobre radiciação, sobre potenciação, ou se preferir, deixe o seu comentário. Beijo e tchau, tchau!